Olá! O Rio de Janeiro está completando 450 anos. E para comemorar essa data, a Multirio está reexibindo alguns programas da série Cidade e Educação, veiculada entre 1995 e 2000. São episódios que relembram momentos marcantes da história do Rio e do Brasil. É hora de relembrarmos a independência do Brasil declarada em 1822. O Grito do Ipiranga, símbolo maior desse evento, foi apenas a culminância de um processo iniciado anos antes. E como não poderia deixar de ser, o Rio de Janeiro, que se tornaria a capital do Império Brasileiro, foi palco de muitas etapas desse processo. Rio, 450 anos, uma história que você vê aqui na Multirio. Olá! Tarde do dia 7 de setembro de 1822. Às margens do Riacho Ipiranga, no caminho de Santos para São Paulo, um jovem príncipe dá o grito de independência e rompe os laços que subordinavam o Brasil a Portugal. Aquele grito de liberdade foi dado 30 anos, 4 meses e 17 dias depois da execução em praça pública de Joaquim José da Silva Xavier o Tiradentes, que foi condenado por conspirar para separar o Brasil de Portugal. O autor daquele grito era um jovem de 23 anos, filho de Dom João VI, neto de Dona Maria I, justamente a rainha que mandou enforcar Tiradentes. O que teria levado um príncipe português a proclamar a independência do Brasil. Bastou aquele grito para tornar o país independente? Estas são apenas algumas indagações que surgem a cada novo 7 de setembro. Para alguns historiadores, muito mais do que a data 7 de setembro, a independência foi um processo que só se consolida com a abdicação de Dom Pedro I no trono brasileiro em 7 de abril de 1831. Bom, o Rio de Janeiro e a independência é o tema do nosso programa de hoje. Para falar desse assunto, estão em nosso estúdio os historiadores, a professora Isabel Lustosa, o professor José Murilo de Carvalho e a professora Lúcia Maria Bastos Neves. A imagem que normalmente a gente tem do dia 7 de setembro de 1822 é a do quadro O Grito do Ipiranga de Pedro Américo, que foi pintado em 1887 na Itália. Nesse quadro, Dom Pedro aparece montado a cavalo, no alto de uma colina, com a espada erguida, à frente dos civis de sua comitiva e diante da guarda de honra formada em semicírculo. Os militares apontam suas armas para o alto, enquanto alguns civis acenam com seus chapéus. Da beira da estrada, um carroceiro assiste à cena. O quadro faz parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Mas a imagem de Dom Pedro I que mais chama a atenção na cidade encontra-se na Praça Tiradentes. A estátua equestre de Dom Pedro I foi o primeiro monumento instalado em local público da cidade. Inaugurado em 1862, o monumento a Dom Pedro I representa o imperador fardado de general, tendo na mão direita o ato da independência. Cada um dos 4 grupos de índios, bichos e plantas regionais simbolizam o grande rio brasileiro: Amazonas, Paraná, Madeira e São Francisco. A ideia de um monumento a Pedro I vem de 1824 por um jornal chamado Espectador Constitucional. Nessa época, o imperador estava vivo e agradeceu publicamente a ideia. Mas logo em seguida, com a morte de Dom João VI, Dom Pedro retorna a Portugal para batalhar pelo trono que ele havia abdicado em favor de sua filha, Maria da Glória. Depois da luta, da conquista da cidade de Lisboa, Dom Pedro morre. Então a ideia fica adormecida e só em 1855 a DOPC Logo reaviva a ideia, apresenta ao Senado, então é aberto um concurso internacional. Nesse concurso foram apresentados 35 projetos que ficaram expostos na Academia Imperial de Belas Artes. Desses projetos, 3 foram selecionados. Um do João Mafra, um de um escultor alemão e o outro de Louis Rocher, que era um grande estatuário francês muito importante nessa época, no final do século XIX. Pois bem, o projeto selecionado é do Mafra, mas a fonte vai ser feita em Paris, porque no Brasil você não tinha tecnologia para fundir bronze nessa dimensão. Então é selecionado como fundidor o Louis Rocher.
O projeto vai para Paris e o Luiz Rocher faz algumas alterações, principalmente no pedestal do monumento, que é muito importante, porque o pedestal, na verdade, é o caminho que você faz para olhar o símbolo fundido em Paris. Ele vem por uma galera francesa, é recebido, e a festa é marcada para 1862. Inicialmente marcada para dia 24 de março, quando era a data da Constituição, mas foi adiada para 30 por causa das famosas chuvas de março. No dia da inauguração, o Morro de Santo Antônio, que então era possível ser visto da Praça de Tiradentes, foi alugado, virou uma grande arquibancada popular. Então as pessoas trouxeram seus piqueniques ali, sentaram para ver a festa de cima, e que parece foi uma grande festança. Muita gente se pergunta o que a estátua de Dom Pedro I está fazendo na Praça Tiradentes. A explicação é simples. Na época, esta praça se chamava da Constituição, em homenagem à primeira Constituição brasileira de 1824, outorgada por Dom Pedro I e que instituiu o poder moderador. Agora, por que ela se chama Praça Tiradentes? Professor. Isso foi um compromisso muito brasileiro, porque Tiradentes foi enforcado ali perto dessa praça. Não na praça, né? Não, não se sabe exatamente, foi naquela mediação ali. E puseram lá a estátua de Pedro I. Isso provocou uma reação muito grande dos republicanos na época, porque eles diziam que era um absurdo, era um insulto colocar ali perto de onde o Tiradentes foi enforcado uma estátua do neto da rainha que mandou enforcar o Tiradentes. Então houve na época uma pequena guerrinha literária, igual a que nós vamos ver daqui a pouco, em torno dessa estátua, que os republicanos chamaram da mentira de bronze, por causa dessa conotação. Então, quando veio a República, houve uma nova batalha em torno da praça, porque com a República, naturalmente, os republicanos ganharam e queriam. O culto de Tiradentes foi um culto típico da República. Mas os antigos monarquistas e o resto da população que tinha acostumado com a praça também não queriam tirar o imperador de lá. Essa mania de mudar nome de praça e rua vem de longe, então. Então aí se chegou realmente a um compromisso brasileiro. Tudo bem, fica a estátua do Pedro I e muda, o nome fica sendo Praça Tiradentes. Então, foi um bom compromisso. Um compromisso brasileiro. A gente viu, professor, no começo, o quadro do Pedro Américo. O senhor tinha falado uma coisa antes do começo do programa, que era o próprio Pedro Américo falando sobre o quadro, era isso? O Pedro Américo tem um artigo que ele escreveu dizendo como é que ele fez o quadro, que é muito interessante, porque mostra como é que um artista trabalha a realidade. Ele mostra que, de um lado, ele foi lá pesquisar, ele foi, examinou o local, inclusive, e diz depois, eu fiz algumas alterações, né? Porque, em primeiro lugar, o artista tem que obedecer à realidade, mas também, né, não é tanto assim. Eu tinha que fazer um quadro heróico, por exemplo. Então, eu mudei o curso do Rio, por exemplo, em Ipiranga, para colocar o Dom Pedro mais no alto. Eu mudei a roupa dos soldados, porque eles estavam no uniforme simples. E falar um ato desse tinha que ter um uniforme mais solene. Eu botei o Carreiro lá atrás, né, que depois foi interpretado pelo Eduardo Prado como sendo a participação do povo na política brasileira, isto é, de lado, de fora. Não, eu coloquei só para dar um tom local. Mas o mais interessante foi a respeito de Pedro I. Ele falou assim, eu não podia fazer um quadro heróico colocando Pedro I e montando um burro, como foi de fato ele. Eu não posso colocar. Então colocou um cavalo imponente e disse também, eu não posso fazer a cara do Pedro I, a cara de alguém que estava sofrendo de cólicas intestinais, como foi o caso na coisa. Então eu tive que fazer uma cara muito mais heróica, etc. E que mostra muito bem como é que um quadro histórico é feito de uma maneira para transmitir, obviamente, uma percepção da realidade que é heroicizada. Quer dizer, o que eu gostaria então da gente tentar estabelecer um pouco o que é a verdadeira história da independência, na medida que a gente teria mais essa visão à la Pedro Américo da independência do Brasil. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, professora. Como é que começa esse processo? Bom, o processo de independência, em geral, se começa com a chegada da corte de Dom João VI. Mas, sem dúvida, o detonador do processo da independência foi a Revolução do Porto, em Portugal, em 1820. Com ela, quer dizer, a imprensa brasileira que tinha vivido
tinha começado em 1808 e só é liberada mesmo a partir desse processo que acontece em Portugal em 1820 e tem sua repercussão no Brasil. E a partir de 21, com a partida do rei, começam-se a publicar jornais que se colocam diante da perspectiva de uma separação ou não de Portugal. Inicialmente, essa revolução é vista com muita simpatia pelos republicanos, pelos constitucionalistas brasileiros, mas o momento seguinte, no segundo semestre de 1821, é de perplexidade, porque os deputados em Portugal começam a votar leis muito anti-brasileiras, leis que pretendem fazer o Brasil retornar quer dizer, ficar pior do que era quando era colônia e muito pior do que passou a ser com a vinda do rei para cá. Quer dizer, o que nós temos aqui? Nós temos aqui Dom João VI, que ainda está aqui, não é isso? E qual era o quadro mais ou menos da Europa? 1820, como a professora Isabel colocou, é o momento que em Portugal começa a se questionar todas as estruturas arcaicas do absolutismo do antigo regime. Em termos de Europa, nesse momento, nós estamos vivendo uma época de restauração, realmente uma época em que se está tentando apagar um pouco todas aquelas ideias mais liberais e radicais da Revolução Francesa. Mas, ao mesmo tempo, 1820 representaria na Europa o início de novos movimentos liberais, como vão acontecer em Portugal, como vão acontecer na Península Ibérica, na Espanha, Portugal e na Itália. E esse movimento vai acabar tendo repercussões na América num todo. No próximo bloco a gente vai conhecer também a importância do Paço Imperial. Você espera só um instantinho? Cidade e Educação está de volta com o tema O Rio de Janeiro e a Independência. No centro do Rio de Janeiro, o Paço Imperial guarda a memória do Império. Casa dos Governadores, Palácio dos Vice-Reis, Paço Real. Este prédio, situado na Praça 15, construído em 1743, passou a ser chamado de Paço Imperial após a independência do Brasil. Mas um detalhe arquitetônico ficou para a história. E quem nos explica é o arquiteto do Paço Imperial, Cristóvão Duarte. Cristóvão, qual a importância desta janela para a independência do Brasil? Bom, essa é a janela do dia do fico, onde Dom Pedro I declarou ao povo que estava reunido nessa praça que ficaria no Brasil, apesar da pressão da corte portuguesa para que ele voltasse para Lisboa. Então aí a gente tem o início desse processo que culmina com a independência do Brasil. E qual a importância do Paço Imperial para a independência ou para a história do Brasil? Na verdade, o Paço pré-existe ao período de Dom Pedro I. Dom Pedro I passou a infância dele nesse prédio, nesses pátios que nós percorremos. Ele brincava desde pequeno. Cresceu aqui, já com a residência dele na Quinta da Boa Vista, e depois se tornou imperador do Brasil nesse prédio, aclamado nesse prédio. Cristóvão, aqui também se realizava um tal de beijamão. Que negócio era esse? Que cerimônia era essa? A cerimônia era realizada no salão onde ficava o trono e essa cerimônia ela foi instituída na época de Dom João VI, nesse prédio, em que a corte se enfileirava e chegava até o rei, ajoelhava e beijava a mão do rei. Era uma espécie de um cerimonial que, segundo alguns historiadores, é uma prática, é um ritual, é uma espécie de celebração herdada dos países orientais, com que Portugal manteve muito contato durante a expansão do Império Português. Resumindo, o que funcionava no Paço Imperial nesta época? Bom, ele era o prédio sede do poder. Embora a família real e depois o imperador Dom Pedro não residisse aqui, ele era o prédio, era o cartão de visita do poder. Era a partir desse prédio que as decisões eram tomadas e que se reuniam os conselhos para deliberarem sobre as questões mais importantes do país.
Transformado em centro cultural desde 1985, o Paço guarda um acervo de livros, fotos e gravuras que retratam fatos históricos ocorridos aqui. Uma caricatura do beijamão na qual Dom João VI está ao lado da rainha Carlota Joaquina. A chegada da princesa Leopoldina para o casamento com Dom Pedro I. Dom Pedro I e a segunda esposa, Dona Amélia. A coroação de Dom Pedro em 1º de dezembro de 1822, na Capela Imperial da atual Igreja do Carmo, que fica na rua 1º de março com 7 de setembro. Capela presente nesta figura ao lado do Paço. E o Paço Imperial durante comemoração do centenário do Dia do Fico. Ele diz, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, ele disse mesmo? Não. Ele diz uma coisa, olha, se as cortes deixarem tudo, vou negociar. E sai no jornal assim, no dia seguinte sai uma retificação. Quando o imperador, o príncipe regente dizia que, na verdade, ele queria dizer, se é para o bem de todos e felicidade geral, eu digo ao povo que fico. Assinado pelo presidente do Senado da Câmara. Como é que Portugal reage a essa decisão de ficar, que vai levar até setembro, que é a independência? Bom, quer dizer, a maior parte dos brasileiros, eles apoiam essa decisão de Dom Pedro. Há notícias na imprensa a partir do dia 14 de janeiro que comentam a importância dessa decisão de Dom Pedro para a própria autonomia e liberdade do Brasil. Agora, a reação de Portugal é justamente de tomar medidas mais autoritárias em relação ao Brasil. Mas o interessante é o seguinte, os brasileiros todos, das várias tendências, se unem para o Fico. Mas logo depois do Fico, logo assume José Bonifácio, no dia 17 de janeiro, como ministro, que tem um papel importante, porque manda de São Paulo. Até então ele estava onde, José Bonifácio? Estava em Santos e manda de lá um documento dos paulistas exigindo de Dom Pedro que fique. Que é um ele era um político importante em Santos? Ele viveu a vida toda em Portugal, tinha vivido desde os 17 anos, me parece, em Portugal, e voltou com 56 para o Brasil, em 19. Então, ele escreve de lá e vem e assume aqui o ministério, a chefia do gabinete. E, a partir daí, a política daquele ano de 22 e de 23 vai ser traçada e vai ter como personagem central o José Bonifácio. Só que logo depois disso começam as divisões dentro do grupo, entre os brasileiros. O grupo dos maçons, né, liderado pelo Gonçalves Ledo, e que tem esse jornalista, João Soares Lisboa, com esse jornal como porta-voz, de certa forma, mais do que o Revérbero, vai brigar pela criação de uma constituinte brasileira. É aí que eles rompem com José da Silva Lisboa, futuro Visconde Cairu, com José Bonifácio, e há uma divisão, e essa divisão vai marcar o ano de 22 até a chegada da independência. Porque José Bonifácio e o Visconde Cairu são contra a Assembleia Brasileira. E são a favor do estabelecimento da monarquia, simplesmente? Eles têm um tipo de... Eu acho que o Zé Murilo é a pessoa mais indicada para falar do projeto do José Bonifácio, que tipo de perspectiva monárquica ele tem, que é diferente desses maçons que eram originalmente republicanos e tem e adaptam o seu projeto à presença do Dom Pedro, mas querem limitar o poder do regente e depois imperador pelo legislativo. Eles querem mais poder para o legislativo e que o rei ou o imperador que venha a ser tenha um poder extremamente limitado. Isso é contrário à posição do Zé Bonifácio e é contrário à posição do Cairu, do futuro Cairu. Mas há nuances. Foi um novo compromisso, isto é, decidida a independência, tudo bem. Decidiu mais uma... Como? Não. Quem decidiu quando? Quando foi? Não, com o Fico está decidido, quer dizer, o Brasil da independência. Agora, como ela falou, todo mundo está junto no Fico. Agora, a decisão seguinte, tudo bem. O Fico, a independência com o imperador. Agora, mas que império? Que monarquia? Aí, é claro, o pessoal republicano mais radical cedeu no que se refere à república. Tudo bem, aceitamos uma monarquia. Né? Mas não uma monarquia absoluta. Tem que ser uma monarquia constitucional. O pessoal do outro lado, havia um grupo monarquista absolutista. Quer dizer, o Zé Bonifácio era uma pessoa autoritária politicamente. Do ponto de vista do pensamento social, ele estava lá na frente. Ele estava décadas à frente de todo mundo. Mas do ponto de vista político, ele era conservador. Então se chegou de novo a um compromisso. Falou, não, um republicano cede, aceita a monarquia, e o pessoal da monarquia vão aceitar uma monarquia constitucional. E este foi o compromisso, não é, que se chegou, né, com a Constituinte. Que é de quando? Que é de 24.
Que aí, então, tudo bem. Separou-se em 22, separou-se Não, vamos chegar um pouquinho antes, porque a gente estava no FICO, só deu um pulo lá para 24, não vale. A gente ainda tem uns minutos. A Assembleia vai ser convocada em junho de 22. Embora ela só vá reunir em 23 e fazer. Então, o imperador convoca a Assembleia. Não é nem imperador ainda, a ideia é o príncipe regente. A ideia é o príncipe regente e os maçons império, fazem todo o movimento para que tenha uma constituinte brasileira. Nesse momento, eles rompem com o Cairu, que publica as reclamações do Brasil, uma série de panfletos, e aí acusa aqueles liberais maçons de estarem... inclusive, uma coisa razoável, que quando essa notícia chegasse em Portugal, como de fato aconteceu, como ficariam os nossos deputados que estavam lá representando o Brasil, que de fato, a partir daí, corriam perigo de vida. As galerias xingavam de canalhas, etc. Os outros, eles não eram ouvidos, as declarações dele não saíam no Diário do Governo lá de Lisboa. Foi uma situação, tiveram que fugir. Os que não assinaram a Constituição portuguesa tiveram que fugir de Portugal sem seus passaportes, um grupo de 6 brasileiros, né? Mas aqui no Brasil, essa pressão, essa briga do José Bonifácio com esses maçons vai até logo depois da independência. Mas eu estou antes disso, eu quero saber qual é a reação de Portugal com essa decisão. A reação é violenta. Mas não manda tropas, essas coisas, não há uma... Ameaçou mandar tropas. Inclusive, um dos problemas foi exatamente o que fazer, inclusive com a divisão portuguesa que estava no Rio. Que quando começaram a decidir, eles expulsaram, Dom Pedro expulsou a divisão portuguesa, né, para Portugal. E aí sim, foi uma... E aqui entra um ponto que eu não tinha chamado a atenção ontem, antes, que Dom Pedro, digamos, esse Partido Brasileiro decidiu isso. Agora, é preciso chamar a atenção também que neste período de 21 a 31, a presença popular na rua foi muito grande também. Quer dizer, não foi uma coisa que um grupinho ali de elite decidiu, não. Quer dizer, aí havia uma confluência, digamos, de decisão de gente que pensava estrategicamente, pensava como estadista, etc. Toda essa literatura de jornais e de panfletos... muito por conta dessa liberdade de imprensa. Mas também o pessoal na rua. Na rua, nas praças públicas, demonstrando, fazendo demonstrações, protestando, etc. Tomando partido de Dom Pedro e da independência do Brasil. Primeiro a favor de Dom Pedro, né, enquanto constitucional, que era a expressão típica na época. Viva o imperador enquanto constitucional. Né? E às vezes você juntava 4.000 pessoas na Praça da Aclamação, por exemplo, 4.000 pessoas. A Praça da Aclamação é a República, né? Que hoje é a Praça da República. 4.000 pessoas. Então era realmente uma confluência de decisões de gente de elite com, né, a população apoiando. E muito impressionante foi a reação, porque essas tropas portuguesas, quando houve o FICO, reagiram e ameaçaram levar o Dom Pedro à força para Portugal. Então houve uma mobilização popular tremenda e a população marchou para o Morro do Castelo para lutar contra os portugueses, contra os soldados portugueses. E é muito interessante a descrição, porque são populares, padres, comerciantes armados com objetos de casa, etc., que vão para a rua. E o comandante, o Avilés, das tropas portuguesas, consta que ele teria dito: essa cabrada se leva a pau, porque era povo, né? Era gente que tinha ido lá lutar para impedir a partida do Dom Pedro. E nesse momento, quer dizer, uma coisa que eu acho que pode ter sido importante, morreu o herdeiro, justamente nessa revolta dos soldados, morreu o príncipe João Carlos, o primeiro filho de Dom Pedro com Dona Leopoldina. Morreu no dia 4 de fevereiro de 1822 e logo depois os portugueses partiram. Por favor, professor, vamos ao 7 de setembro, o diazinho lá em Santos. O que ele estava fazendo ali? 7 de setembro Dom Pedro, né, o problema que ele tinha era também de unir o Brasil em torno dele. A decisão foi feita no Rio, mas o Brasil era enorme. Então, o que pensavam os pernambucanos? O que pensavam os paulistas? Estavam unidos. Quer dizer, o Dom Pedro tinha apoio direto de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul. Quer dizer, isso estava em torno do resto. Ficava todo meio, né, certamente o Nordeste, Pernambuco ficava muito de pé atrás, o Norte, né, ficava também, Maranhão também. Então havia o problema de conquistar Ele foi a Minas para conquistar os mineiros, foi a São Paulo, foi a Santos para também conquistar os paulistas. E no meio do caminho chega o Correio, chegou um navio e ainda teve que ir do Rio até Santos. Uma carta, inclusive, do José Bonifácio. Com essas duas cartas, né? Essas coisas, essa reação da Constituinte portuguesa muito forte contra a recusa dele de ir embora.
Dizendo, tem que vir, senão... inclusive... Vai perder o direito à sucessão. Ele perderia o direito à sucessão e também eles estavam querendo condenar a toda a deputação de São Paulo e o próprio José Bonifácio por atitudes radicais a favor da liberdade. É uma coisa absolutamente delirante das E aí Zé Bonifácio é que diz para ele, você rompe? Mas e a Dona Leopoldina? Dona Leopoldina que era uma grande figura, Dona Leopoldina, uma figura finíssima, extremamente culta, uma pessoa extraordinária. Né? Por exemplo, Dom Pedro casou com ela, era cunhado de Napoleão, quer dizer, uma coisa extraordinária. e ela também mandou cartas. E aí o Dom Pedro, no rompante dele, né, acostumado, fez. O episódio em si é quase banal. É banal, fazer um grupinho de gente ali, ele faz aquilo, depois o Pedro Américo engrandeceu aquilo. Inclusive, antes até já se falava dessa independência. Há decretos de 1º de agosto que ele considera todas as tropas portuguesas como inimigas, e também os decretos de 6 de agosto já falam da independência do Brasil. Esse daí foi só apenas o ato, mas a gente fica com esse ato mesmo, que está muito bom, foi muito bonito. Acabamos falando bem das mulheres, o que é sempre uma boa coisa. Mas estamos chegando ao final de mais um programa Cidade e Educação, que hoje abordou o tema o Rio de Janeiro e a independência. Gostaria de agradecer muito a presença dos nossos convidados, brilhantes historiadores, Isabel Lustosa, José Murilo de Carvalho e Lúcia Maria Bastos Neves. Até lá. Num céu de anil, Rio, essa cidade igual não tem não, aumenta as batidas do coração. Rio tão gostoso, assim carnoso, me faz sentir tão pecaminoso. Sou moço guloso, é de viver, vou viver no Rio até morrer. Rio me provoca como um poema, me prende e faz mais um carinho.